Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Prazer poder nessa oportunidade trazer uma palavra aos nossos corações. E nós temos procurado trazer alguns temas bem objetivos e aplicativos aos nossos dias, aos momentos que estamos vivendo e às necessidades diárias que temos. Portanto, nessa oportunidade, eu quero ler a palavra de Deus na primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 2 e o versículo 5, que nos diz: Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Quero tomar por base esta palavra, essa reflexão para nossas vidas neste dia sobre casa espiritual. Então, nosso tema de hoje é casa espiritual. Como ela está? Somos casa espiritual, qual o Senhor faz morada em nós. O Senhor faz uso de nossas vidas, trabalha em nossas vidas. Então surge uma pergunta: esta casa espiritual, como ela está? Nós temos algumas passagens bíblicas que nos mostram o que pode acontecer com esta casa se não tivermos devido cuidado com esta casa que é considerada morada de Deus em espírito. Por exemplo, há uma confirmação que nós somos casa do Senhor, que esta casa que estamos falando é a nossa vida, o nosso corpo. Em Hebreus capítulo 3, versículo 6, está escrito: a qual casa somos nós? Então a casa espiritual sou eu, você, todos aqueles que deram lugar à presença do Espírito Santo. Mas pensando em casa espiritual, quero trazer a você um pensamento que, sendo de Deus ou não, essa casa é espiritual. Ela pode ser uma casa espiritual, morada do Espírito Santo de Deus, como ela pode ser uma casa de espíritos, que é diferente, morada de espíritos mundanos, malignos, que executa a obra do diabo. Portanto, essa responsabilidade que a palavra sempre nos chama, e como eu já disse, eu gosto de temas bem objetivos, que trata e desperta a nossa consciência, a qual todos os dias precisamos estar com ela despertada para andarmos na presença de Deus. Então essa casa somos nós, e nós temos alguma exortação concernente a esta casa. Por exemplo, o profeta Isaías, no livro do profeta Isaías, capítulo 38, versículo 1, uma mensagem ao rei Ezequias, dizendo: ordena a tua casa, porque certamente morrerás e não viverás. Então, um conselho para hoje, para nós, para nossas vidas: estar com a nossa casa ordenada cada dia, fazendo as correções necessárias, colocando ela em ordem, porque a morte é algo certo para todos, isso vai chegar a todos. Não precisa eu profetizar que alguém vai morrer, dizer que alguém será tirado, porque isto é natural. O homem nasce e diz que ele nasce para a morte. Jó fala sobre as faíscas do fogo que sobe e se apaga, diz que assim é a nossa vida. Então a morte é algo certo, chegará a todos. Portanto, esta exortação: ordena a tua casa. Então, para você que está me ouvindo, para minha pessoa, para mim que estou falando, trazendo a palavra a você, essa exortação soa todos os dias: ordena a tua casa. A vontade do Senhor Jesus em habitar nesta casa é muito grande.
Tanto é que Ele deu a sua vida por nós, entregou-se na cruz do Calvário, derramou sangue puro, sangue carmesim. E Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, nós lemos que Ele insiste, diz que Ele bate a porta desta casa. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu vou entrar nesta casa, eu vou cear com Ele, estar na mesa com Ele e Ele comigo. Então vale a pena abrir a porta desta casa para o Senhor Jesus. Que esta casa seja morada do Senhor Jesus em espírito, para que não tenha brechas e lugar para outros dividir esta casa. Até porque o Senhor não habita em uma casa dividida. Então nós temos nesse assunto, casa espiritual como ela está. Primeiro eu quero dizer também, em primeiro ponto que temos nesse assunto para repartir nesse dia, que o Senhor Jesus chega a um homem chamado Zaqueu e diz: hoje me convém pousar em tua casa. Hoje me convém pousar em tua casa. Quero que você preste atenção nessa palavra, hoje. O desejo do Senhor de habitar a nossa casa é sempre hoje. Às vezes nós estamos prolongando esta vontade do Senhor, esse desejo do Senhor, deixando para depois, deixando para amanhã, deixando para a velhice. E quem garante que a velhice chegará para muitos? Quantas pessoas são levadas, ceifadas, ainda na infância ou na sua juventude? Então hoje, pense bem nessa palavra, o Senhor quer habitar sua casa. Estamos falando diretamente sobre casa espiritual. Casa espiritual. É muito lógico que se nossa casa, nossa vida está habitada pelo Senhor, se este templo aqui, este corpo está habitado pelo Senhor, a minha casa como lar, como lugar da minha habitação, como o meu teto, será abençoada. Será uma bênção, o Senhor estará presente nela, porque Ele habita em mim. Se Ele habita em mim, Ele habita. Tudo que acontece na minha casa está comandada por Ele, ordenada por Ele, abençoada por Ele. Então, primeiramente, hoje me convém pousar em tua casa. Lucas 19, versículo 5, essa passagem fala do encontro de Jesus com Zaqueu, ou de Zaqueu com Jesus. Então, o tempo sempre é hoje. Outra coisa sobre esta casa é que ela precisa estar preparada, limpa, conservada. Em Lucas 15, versículo 8, sobre aquela mulher que procurava a dracma perdida, aquela moeda perdida, diz: ela pega a vassoura e varre a casa. Pega a vassoura e varre a casa. Isso nos fala de limpeza diária. Uma limpeza diária nesta casa precisa ser realizada todos os dias. Não é uma limpeza mensal, não é anual, nem mensal, nem semanal. A limpeza na casa espiritual precisa ser feita todos os dias. O apóstolo Paulo nos escreve aos Romanos dizendo: rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E depois no versículo 2 ele diz: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Essa transformação, essa renovação de entendimento, ela é diária, é uma varredura diária, nós buscando a ajuda do Espírito Santo e fazendo esta limpeza diária. Portanto, a palavra nos exorta, temos que varrer a casa, conforme Lucas capítulo 15, versículo 8, a limpeza diária da casa. Terceiro ponto deste tema, deste dia, que eu trago a você, é
A casa dividida cairá. A casa não pode estar dividida. Em termos de família, ela precisa estar unida em termos de lar. E em termos espiritual também, ela não é uma casa dividida. Lucas 11, 17, o Senhor Jesus fala, olha, a casa dividida não subsistirá. Ele está dizendo, ela cairá. Ela vai naufragar, vai desaparecer. Mateus 6 e 24, capítulo 6, versículo 24 de Mateus. Não podeis servir a dois senhores. Não tem como. O Senhor Jesus não mora em uma casa dividida. Se ela começar a ficar dividida, ele vai sair, vai se afastar, o seu espírito vai se retirar. Certamente o Espírito Santo vai se entristecer. E Paulo fala na carta aos Efésios, dizendo, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Então a casa não pode estar dividida, ela é só do Senhor. Ele vem morar nesta casa e não divide esta casa. Conforme João 14, versículo 23. Viremos para ele e faremos nele morada. Viremos o Pai, o Filho e o Espírito Santo habitando nesta casa, a presença de Deus completa nesta casa. Então a casa dividida cairá. Então pense, o Senhor Jesus não divide esta casa, esta moradia com mais ninguém. E para encerrar, o quarto ponto que eu quero repartir com você é, a casa não fica vazia. Então pensemos, casa espiritual, como ela está? Por quem está ocupada? Ela não fica vazia. Certamente alguém há de ocupar, está ocupando esta casa. Então deixo uma pergunta, quem está ocupando esta casa? No caso a minha vida, a sua vida, o meu ser, o seu ser, o meu corpo, o seu corpo, quem está ocupando? Mateus capítulo 12, versículos 43 e 44, ali falando de quando o espírito saiu do homem, o espírito maligno, mundano saiu do homem, e aquela casa foi ocupada pela presença do Senhor. Mas acontecendo, e no decorrer dos dias, por falta de zelo, de limpeza, de cuidado, começa a dividir a casa, o Senhor se afasta desta casa, e diz que o inimigo diz, a casa está vazia, e ele ainda diz, voltarei para a minha casa, de onde saí. Ele nomeia, muitas vezes, a pessoa, a casa a qual já ele ocupou como sua casa, mas se o Senhor Jesus está habitando, ele não entra, porque a casa é de Jesus. Mas ele no seu atrevimento diz, voltarei para a minha casa. E aí cabe-nos um cuidado muito grande. Se você se afastou da presença do Senhor, tem deixado de servir a Deus, há uma exortação pesada que ele diz, voltarei para a minha casa e vou trazer alguns companheiros. Diz que ele traz mais 7 espíritos com ele. E esses 7 espíritos são terríveis. E se torna 8 espíritos. E esses 8 espíritos tornam a vida do homem pior do que antes. Portanto, tenha atenção, somos casa espiritual. A casa não fica desocupada. Ela não fica vazia. Se Jesus não estiver habitando a minha vida, a sua vida, certamente alguém está habitando. E quem é que está habitando? O inimigo, ele está ao derredor. Ele não fica muito longe, ele não fica ao redor, mas ele sai e fica ao derredor. Depois da proteção divina, o inimigo está olhando, observando. E se a casa ficar desocupada pela presença de Deus, ele diz, eu voltarei para a minha casa. Não permita que isto aconteça. Que o Senhor Jesus habite a nossa vida todos os dias. Que o Senhor Jesus seja aquele que faça morada permanente em nossos corações. Que o seu Espírito domine todo o nosso ser. É a palavra que eu deixo a todos nesta oportunidade, neste dia, trazendo essa reflexão
como eu disse, objetiva, de maneira exortativa também, mas necessária para nossos dias. Que Deus te abençoe, que o Senhor te guarde e continue habitando a sua vida. Fique na paz do Senhor. Amém.